Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois é, a temperatura global em queda aí, vamos entender isso. Você que está chegando agora, tá? Eu convido a você a assistir, tá certo? Eu vou deixar na descrição alguns vídeos, tá? Para você entender isso de maneira mais aprofundada, né? Eu sempre abordo isso aqui também no canal. Cabe elencar alguns pontos, né? Eu montei aqui uma apresentação para justamente todo mundo entender isso daí, né? Vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui. Temperatura global em declínio. Quando a gente pega os dados do Dr. Roy Spencer, na Universidade de Seville, Alabama, né, o AH do satélite, tá certo? Então tá ali, né? Satélite vezes temperature of the global lower atmosphere, da versão 6.1. E a gente vê claramente, o seguinte, né? Vamos entender isso aqui, né? Eu vou dar uma palhinha para você que está chegando agora aqui no canal. Isso aqui são os dados justamente da troposfera, tá? Uma camada da nossa atmosfera aqui na Terra. Notem que entre 97 e 98 aqui, né? Vamos fixar em 98 para vocês entenderem. A gente tem um super El Niño, tá? E isso eleva as temperaturas globais, né? Lembrando que o El Niño é aquele aquecimento anômalo das águas do Pacífico em determinada região, na região 3-4. E, só vocês terem noção, o Oceano Pacífico é um dos grandes controladores do clima global, ocupando 35% da superfície terrestre. Isso vai, né, a gente tem uma grande frequência, aliás, de El Niños, mas alguns chamam a atenção. Como o El Niño aqui, né, 98, cabe ressaltar aqui o super dos supers El Niños, ultrapassando o de 98, que foi entre 2015 e 2016, tá? Tivemos depois uma pausa nessas temperaturas aqui, ó, né, justamente aqui de 98 a cerca de 2009 aqui. Depois isso sobe de novo, tem uma queda, a gente tem um laninha depois plurianual, tá certo? Com resfriamento das águas do Pacífico, isso tudo influenciando o clima global, né, o Brasil também. E depois um outro El Niño muito forte entre 2023 e 2024 aqui, jogando as temperaturas lá para cima. Sendo que essa temperatura aqui que jogou lá para cima, não tem só o El Niño metido aqui no meio. Eu sempre costumo falar que na meteorologia, na climatologia, a gente não tem fatores isolados, né? Não dá para colocar a culpa num fator isolado. E quando a gente fala do sistema climático da Terra, onde o próprio relatório do IPCC coloca um sistema caótico, não linear, né? Então justamente um caos, entre aspas, o que a gente vê aqui? Nós tivemos, além desse fator do El Niño, a erupção de um vulcão, né, o Tongarunga Rapai, que já foi falado aqui, né, jogando toneladas e toneladas de água na atmosfera, causando aquecimento. Nós tivemos menor cobertura de nuvens, né, onde menor cobertura de nuvens afeta o albedo planetário. Então isso tudo coligado, jogando as temperaturas globais lá para cima. E este canal, como sempre, com muita prudência, colocou aqui, este professor, que as temperaturas iam entrar em declínio após isso. Então nós tivemos até um indicativo de laninha, com o Oceano Pacífico na 3-4, com temperaturas bem negativas,
E agora quando a gente compara aqui, maio de 25 mais 50, depois junho mais 0,48, tá certo? E agora, julho mais 0,36. Então a gente tem uma queda de 0,14. Aí vocês podem falar assim, né? O pessoal que está chegando agora não é familiarizado com o canal. Puxa, mas todos colocam que foi a maior temperatura e não sei o que lá, não sei o que. O que acontece é o seguinte, os dados da troposfera, tá certo? Desse satélite, do Dr. Roy Spencer, vocês podem jogar, né, para ver quem é ele, não vou ficar aqui descrevendo isso, mas é uma sumidade na área. O que acontece? Esses dados não são contaminados, como já foi demonstrado aqui, com o efeito de ilha urbana de calor, tá? Ou com o de satélites não ajustados. Porque quando esses dados são contaminados, esses dados crescem, sofrem efeito e joga a temperatura lá para cima, isso em terra, né? Em cidades, tá certo? De onde é medido isso daí. E com graves, né, gravíssimos problemas, por isso que eu convido você que está chegando agora a entender isso tudo. Quando a gente pega esses dados não contaminados, a gente vê justamente essa queda de 0,14 graus Celsius, né, com alguns fatores aí que depois eu vou adentrar nisso. Além disso, a gente tem na região 3,4 uma queda nessas temperaturas, né? Possivelmente, segundo dados da própria NASA, né, das previsões da NASA, o ENSO, né, que é o Ninho Oscilação Sul, ele permanece consistente com as previsões de agosto de 2025, com condições de laninha se desenvolvendo no Pacífico Equatorial, ali no Ninho 3,4, no verão justamente do hemisfério norte de 2025. Então, o que acontece? Está acontecendo isso daqui. Ó. Isso aqui são dados do CDAS, que é o Client Data Assimilation System. Também acessível, né, o tropicalbits.com, que tem dados atualizados diariamente e vocês podem ver essa queda, não precisa ser nenhum catedrático, onde o Pacífico, na região 3,4, segue com temperaturas negativas, influenciando. Além do mais, esses efeitos do vapor d'água lá do Tongarunga Rapai já começa a serem dispersados. E o próprio GIS, né, que é o Instituto Goddard, e que tem até uma tendência sempre de aquecimento, demonstrou isso também, não é? Com seu gráfico aqui de anomalia, demonstrando 2022, 2023, 2024, depois 2025 com queda, né? E o que causou, né, isso tudo aí? Deixa eu voltar aqui para vocês. Gente, eu vou dar uma palhinha, porque acho que cabe aqui para todo mundo. A gente tem que lembrar que em meados de 2023, os dados de temperaturas globais mostraram um aumento muito grande, muito acentuado. Então essa temperatura aumentou assim no estalar de dedos. Então isso levou ao anúncio de um novo recorde para 2024. Televisão, etc. Isso tudo foi explicado aqui, o porquê. E todo mundo questionando a causa, questionando. E eu cheguei e falei, olha, nós temos um El Niño aí, um El Niño muito forte, tá? Mas que ele ali sozinho, ele não podia jogar isso lá para cima, né? Então, o que acontece? A gente tem um atraso, geralmente, de 3 meses para que essas temperaturas globais sigam o que está acontecendo na região Ninho 3,4, para vocês compreenderem. Já era evidente que em janeiro de 22 algo estava acontecendo. O Tongarunga Rapai entra em erupção, né? Um supervulcão subaquático lançando grandes massas de água
e muita energia também, né, mas muito vapor d'água concentrando aqui nessa parte para a estratosfera. Então, há de saber que o vapor d'água estratosférico ele causa esse aumento global nas temperaturas terrestres, isso foi publicado. Mas, o que acontece? Sendo um fenômeno totalmente natural, a mídia brasileira, alguns divulgaram isso, né, com muita prudência, mas isso não ganhou, infelizmente, tanto alarde, lamentavelmente. Então, o efeito de aquecimento, então, adicionado à parte da dinâmica, né, oceano, atmosfera, que é justamente isso que a gente está discutindo aqui. No entanto, esse impulso ele vai aos poucos, tá? O efeito disso, o efeito acumulativo, vai lentamente na atmosfera e ligado à inércia térmica do sistema terrestre como um todo, né, fazendo aí o resto. Consequentemente, os estudos depois surgem no início de 23, prevendo um aquecimento temporário, superando o chamado 1,5 graus Celsius, onde esse negócio que não pode passar 1,5 graus Celsius, 2 graus Celsius, isso foi um chute de um assessor científico alemão, né? Poucas pessoas sabem disso, da parada ali pré-industrial. E foi justamente isso que aconteceu. 2024 atinge esse pico, sendo o primeiro ano civil a ter cerca de 1,6 graus mais quente globalmente do que os chamados níveis pré-industriais de 1850 a 1900. Sendo que o próprio relatório atribuiu isso, erroneamente, ao aquecimento causado pelo homem. Sendo que depois isso tudo grandemente veio à tona. Como que isso veio à tona? Justamente ligado à menor cobertura de nuvens, né, depois do estudo de julho de 2024, colocando menor cobertura de nuvens, El Niño. Nós tivemos, por exemplo, aqui no hemisfério sul, ainda estamos vivendo isso, um aquecimento anômalo das águas superficiais do Atlântico. Isso é 150, 200 metros. Tá? Não se sabe por quê, mas a hipótese, tá certo? A hipótese mais aceita é também devido a essa baixa cobertura de nuvens, causando um aquecimento na superfície, nas chamadas TSM marinha, temperatura da superfície do mar, para quem não sabe o que é TSM. Então, isso tudo mencionado, o vapor d'água na estratosfera ele demora muito a dissipar, tá certo? Então, justamente foi isso tudo que aconteceu. A resposta de impulso do sistema climático que vai ocorrendo desde setembro de 2023, com aquecimento adicional de cerca de 0,58 graus, tá certo? E isso vai seguindo, né? Por quê? Porque a gente tem um aquecimento muito grande, né? 2023, 2024, e depois a gente tem essa queda. Então, não tem como atribuir ao fator, né, que a mídia adora insistir, né, um aquecimento desse tão repentinamente e depois uma queda. Né? Então, justamente, eu estou vindo aqui, poucos fazem isso, né, de colocar a cara e colocar justamente o que está ocasionando isso. Né? E nós vamos ter mais queda nas temperaturas globais, isso de maneira correta, divulgar de maneira correta, que é a troposfera. Né? Não adianta você colocar o termômetro ou estações climatométricas em locais, né, não compatíveis, como já foi denunciado também neste canal aqui. Ok? Então, colocar entre aspas, posso até colocar aqui entre aspas, né, de forma didática, pode valer, que
a era do efeito do Tonga-Unga Rapai, murchou, né? Com ele murchou as temperaturas do Pacífico caindo, tá certo? Com certeza e provavelmente, com certeza não, provavelmente, corrigindo aqui, essa parte do albedo planetário deve estar melhorando um pouco, ou seja, mais nuvens, radiação solar entra e vai de volta para o espaço. Mas tudo isso de forma gradativa, já dando os resultados aí da queda nas temperaturas globais, de onde ninguém, eu garanto, ninguém ou quase ninguém vai abordar isso da maneira que eu abordei aqui, ok? Um forte abraço, não deixe de compartilhar, tá certo? A chave Pix está na descrição também para colaboração. Mete o dedão no like, inscreva-se também aqui e no alerta do tempo, o melhor conteúdo de previsão do tempo aqui do YouTube. Tamo junto.